Ciro Gomes filiou-se ao PDT em 2015 e trouxe junto com ele a grande bagagem que ele foi acumulando ao longo de quase 40 anos na vida política. Já foi prefeito, governador, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no governo Lula, foi deputado federal, concorreu à presidência algumas vezes, e tudo isso em diferentes partidos. Ciro Gomes já passou pelo PDS, pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PPS, pelo PROS e, por fim, está no PDT desde 2015. O Partido Democrático Trabalhista, fundado em 1980, dá continuidade ao antigo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, fundado por Getúlio Vargas no fim do Estado Novo, sob a égide do trabalhismo, como o próprio nome diz. O PDT foi formado por aqueles membros que tinham sido perseguidos pela ditadura, tinham sido exilados, estavam voltando agora, se estabelecendo no Brasil, e mais especificamente por aqueles que se identificavam com a ala mais à esquerda do antigo PTB. Isso fica muito claro quando nós lemos, por exemplo, a Carta de Lisboa, escrita em 79, principalmente quando nós olhamos os signatários dessa carta e como que isso se traduz nos diferentes documentos, estatutos, programa do partido. Bom, guardadas as devidas proporções, o PDT dá continuidade ao trabalhismo, mas não qualquer trabalhismo, um trabalhismo brasileiro, que procura dar respostas originais aos nossos próprios problemas, a partir de uma perspectiva social-democrata, mas também nacional-desenvolvimentista. E essa continuidade ela se expressa principalmente na figura do seu maior líder até hoje, Leonel Brizola. Mas não o único, temos nomes como Darcy Ribeiro, Manuel Dias, Abdias Nascimento, Magnus Guimarães, Carlos Alberto Caó, entre tantos outros. Mas é preciso reconhecer, com a morte de Brizola em 2003, o partido parece ter ficado um pouco sem rumo, e as contradições internas, que já existiam, se acentuaram ainda mais. Quando Ciro Gomes entra no PDT, ele se apropria desse legado e faz uma releitura do trabalhismo, que é aquilo que nós chamamos de trabalhismo para o século XXI. E tudo isso está muito bem explicado no seu livro Projeto Nacional O Dever da Esperança. Leiam, vale muito a pena. O trabalhismo para o século XXI procura ser uma terceira via entre o lulopetismo e o bolsonarismo, mas principalmente um projeto antagônico ao projeto neoliberal. Seja o projeto neoliberal mais radicalizado, que nós estamos vendo agora na figura do Bolsonaro a sua maior expressão, e também ao neoliberalismo com uma cara mais humana, com políticas sociais, que é o que nós tivemos durante os governos do PT. Mas parece que os defensores mais apaixonados de Ciro Gomes não conhecem nada disso, ou se conhecem fazem questão de ignorar. São os chamados ciristas, ou cirominions. E desde já eu quero deixar uma coisa muito clara. Estou falando de todos? Não. Estou falando de uma parcela que é radical. Afinal de contas, toda generalização é burra. E nós podemos encontrar vida inteligente em qualquer espaço. Mas assiste o vídeo, acompanhe meu raciocínio e no final você vê se concorda comigo ou não. E, dependendo qual for a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Quando eu falo dos ciristas ou dos ciromínios, eu estou me referindo a uma turma que vê o Ciro Gomes como um salvador da pátria, como o único que é capaz de derrotar o Bolsonaro e derrotar o PT, com a mesma ênfase. E já aí a gente consegue ver que parece que esse pessoal não presta muita atenção no que o próprio Ciro fala. Afinal de contas, em toda oportunidade que tem, ele fala que não quer ser um salvador da pátria, mas pensar um projeto. Ciro Gomes sempre afirma que nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento.
Para esse grupo mais radical, o projeto é bom porque é o projeto do Ciro. Não porque é uma leitura da realidade brasileira a partir de referências muito boas, um trabalho muito bem feito, há muitas mãos, não saiu tudo da cabeça do Ciro e até para sair da cabeça do Ciro precisa primeiro entrar, quer dizer, tem que ter, além da experiência pessoal do Ciro Gomes como político, é preciso também ter boas referências que ele foi acumulando ao longo dessa vida também como um acadêmico, que ele é. E o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro defende, e, reparem bem, ele defende, mas não é o único criador, é um projeto feito a muitas mãos. Basta ler que vocês vão entender. Esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele vai além do PDT. Não é um projeto do partido. É um projeto que passa pelo PDT, mas que não se resume ao PDT. É um projeto que revisita o nacional-desenvolvimentismo de Vargas, por exemplo, embora, como Wendel Pinheiro, por exemplo, observa, é muito mais próximo do nacional-desenvolvimentismo do JK do que do próprio Vargas, e muito mais distante das reformas de base do Jango, por exemplo. É um projeto mais ao centro do que a esquerda. E, novamente, não é um projeto do PDT, mas está de acordo com o programa do partido, com a ideologia do partido, com a atuação política daquilo que nós conhecemos como campo progressista na política brasileira, ou seja, a esquerda. Mas que também não se resume na esquerda. Dialoga com outros campos da política brasileira. Mas, mais uma vez, parece que para esse grupo mais radical de Cirominions nada disso interessa. O que importa é que é o projeto do Ciro. E aí eu me pergunto, será que essa relação abre espaço para críticas? Será que se permitem criticar, por exemplo? Ter dúvidas, pensar, bom, eu concordo com aquela fala do Ciro, mas com isso e aquilo outro que ele defende, não, eu discordo, eu acho que podia ser diferente, acho que podíamos pensar de um outro ponto de vista. Será que abre espaço para isso? Ou todo questionamento é heresia? E eu uso essa linguagem justamente porque esse tipo de relação me parece muito mais uma adoração praticamente religiosa a um líder político. Quase como uma devoção a um santo, por exemplo. E, bom, dentro disso nós temos diferentes grupos, como os ciristas oportunistas, os ciristas antipetistas. Mas se eu for entrar nessa discussão agora, o vídeo vai ficar muito longo e, bom, vamos deixar para outra oportunidade. E mais uma vez quero reforçar, são todos? Não. Afinal de contas, eu mesmo tenho grande admiração pelo Ciro Gomes. Então, eu estaria falando de mim mesmo, caso eu colocasse todos no mesmo balaio. Vou repetir, toda generalização é burra. E nós podemos encontrar vida inteligente em qualquer espaço. O que eu estou falando aqui é de uma minoria radicalizada, um grupelho que mais atrapalha do que ajuda. A história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Essa máxima do filósofo Karl Marx serve muito bem ainda hoje para pensarmos a política brasileira. Cirismo, lulismo, bolsonarismo. Se nós olharmos um pouquinho mais para trás, brizolismo, getulismo, janguismo e assim por diante. Será que esses ismos ainda cabem na política brasileira do século XXI? E eu quero saber o que você pensa. Diga o que você achou desse vídeo, diga se você concorda comigo ou não. Vamos dialogando, vamos ampliar esse debate. Vamos fortalecer, vamos exercer a reflexão crítica. Eu, particularmente, concordo com Ciro Gomes. Nós precisamos de ideia, exemplo e militância. E não ser minion de quem quer que seja.